Olá, amigos do YouTube! Sejam bem-vindos a essa nova temporada do Entre a Gente. Esse nosso programa, esse nosso espaço para perguntas e respostas. Vamos lá para a primeira pergunta de hoje? Pergunta da Ani Ferreira. Quando a esposa é agredida, ela pode se separar? Pode casar de novo? Bom, nunca foi propósito de Deus o divórcio. A palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio, abomina o divórcio, né? Porque o casamento não é apenas entre duas pessoas, ele tem um propósito mais elevado. Ele tem um propósito de fundamentar a próxima geração, ele tem o propósito de anunciar Deus, ele tem o propósito de ser a sombra, né, daquilo que está por se manifestar, que é o casamento entre Cristo e a igreja. Não é só um sonho romântico, né? E a gente tem que entender isso. Agora, é claro, num estado que chegou esse casamento, se há agressão, e eu parto do pressuposto que há agressão física, agressão verbal, agressão emocional, infelizmente, a porta de emergência tem que ser acionada. A porta de emergência, gente, é aquela porta que a gente nunca quer acionar, mas em alguns casos é necessária ser acionada. Então, no caso aí, o divórcio é uma opção para a pessoa que está sofrendo violência doméstica. A gente não pode concordar com algo que é crime, segundo a lei, e que pode, inclusive, trazer a essa vítima danos irreparáveis e até mesmo a morte. Então, nesse caso, sim, eu entendo, conforme a minha liderança, conforme aquilo que eu já aprendi até hoje, conforme até a palavra de Deus, que nesses casos extremos, né, onde já há um abandono, porque quando um marido violenta a sua mulher, bate na sua mulher, agride sua mulher, já não é um casamento, né? Cristo ordena aos maridos que eles amem as esposas como amam a si mesmos. E como Cristo amou a própria igreja, Cristo não espanca a igreja, Cristo não abusa a igreja. Então, já há uma quebra de aliança quando esse homem bate nessa mulher, né? Quando ele agride essa mulher. Então, dessa forma, a gente entende que a porta de emergência deve ser acionada. Agora, um novo casamento, eu não ouso aqui indicar um novo casamento. Eu acho que de acordo com aquela liderança que está te cuidando, está te orientando e acompanhando você. Eu acho que se há um caso de violência, a primeira coisa a ser resolvida é a violência, né? E outras coisas posteriores serão resolvidas posteriormente. É tão interessante como às vezes as pessoas estão pensando em sair de um casamento já pensando em entrar em outro. Para mim não faz sentido, né? Então, eu vou me ater à resposta sobre o aspecto da violência doméstica. Pergunta da Janiele Cardoso. Quais conselhos práticos você dá às mulheres em relação à submissão ao marido? Gente, a gente tem que entender que a submissão ao marido não é do jeito que ela é vendida, né? Submissão não é ser subalterna, não é ser humilhada por esse marido. Nada tem a ver isso com submissão. Submissão, na perspectiva adequada, é uma relação de respeito a uma autoridade constituída. E também essa autoridade exercendo autoridade do jeito que a palavra indica. Abuso de autoridade é autoritarismo, ok? Hoje a gente está vivendo dias em que as palavras elas são corrompidas para depois se corromper o conceito. Então é importante a gente entender. Submissão é estar sujeita a uma liderança, né? E não uma liderança abusiva. Então pensa comigo aqui. Quando um guarda, por exemplo, investido de autoridade, ele dá um apito e faz um sinal com a mão, todos os carros, o quê? Se submetem, não é assim? Eles respeitam aquela autoridade instituída, por quê? Porque ele é uma autoridade, porque ele está dando uma ordem, e é uma ordem para que haja proteção, né? Para que haja preservação da vida. Então, todo mundo obedece sem questionar. Se você está num trabalho, por exemplo, e o patrão, ele designa uma função, uma ordem, deixa determinações a serem cumpridas, os empregados, os funcionários, naturalmente se submetem, né? Eles não ficam perguntando, mas por quê? Eu penso diferente. Não, porque o patrão
é uma autoridade que você concordou em estar submissa a ela. Se você não concorda em estar submissa a ela, então não trabalhe nesse emprego. Agora, por exemplo, se você não quiser se submeter ao guarda, você sofrerá as sanções da lei. Por isso, que ele é uma autoridade constituída. Então, quando a gente entende a submissão não como um sinônimo de subserviência, de não ter voz, de ser oprimida, de ser abusada, isso não tem nada a ver com a submissão bíblica. A submissão bíblica nada mais é do que o respeito a uma autoridade constituída. E no caso, no casamento, eu escolhi a autoridade debaixo da qual eu quis me submeter. Por isso que é tão importante o namoro, gente. Observe muito bem no seu namoro. O período de namoro não é para ficar pegando, não. O período do namoro é para a gente ver os conceitos, os valores, o caráter desse homem a quem você está se voluntariando para se submeter. E o homem é a mesma coisa, quando ele está observando uma mulher a quem ele vai proteger, a quem ele vai cuidar, a quem ele vai suprir, a quem ele vai gentilmente liderar, ele também tem que ver que tipo de mulher é essa. Então, as coisas que têm que ser conversadas e observadas no namoro normalmente não são. E depois vai se chorar na cama, que é lugar quente, né? Então, a submissão nada mais é do que o respeito a uma autoridade constituída. Quando eu respeito o guarda, eu não me sinto abusada por ele, eu não me sinto menor, eu não me sinto sem voz, eu não me sinto detida nas minhas funções e qualidades. É importante a gente entender isso. Pergunta da Regiane Oliveira. Como agir com meu namorado que já estudou a Bíblia 2 vezes e não se batizou e ainda pede para eu não deixar ele perder a salvação? Bom, o seu namorado, embora tenha lido a Bíblia 2 vezes, não entendeu nada sobre a salvação. Você não é capaz de salvar o seu namorado, nem o seu marido, nem a mais ninguém. A salvação é algo que acontece no âmbito individual. Nós podemos nos tornar propagadores das boas novas da salvação. Nós podemos ensinar aquilo que Jesus veio fazer. Mas nós não somos responsáveis pela salvação uns dos outros. E se o seu namorado ele não quer se batizar, isso significa que ele não tem convicção suficiente da sua fé. A evidência disso é ele te pedir para não deixar ele perder a salvação, né? Então, é uma pessoa imatura que, embora tenha acesso à palavra de Deus, ainda não entendeu o projeto de salvação. Você deve pensar 2 vezes antes de entrar num relacionamento de casamento com esse namorado e, inclusive, de manter o namoro depois dessas observações. Né? Se colocar aí numa pessoa que pensa diferente de você é se colocar em julgo desigual. E isso tem reverberações muito difíceis num casamento futuro. Pergunta da Claudiana. Helena, sou cristã e meu marido não. Ele ama festas mundanas e eu não gosto, pois não me sinto bem nesses lugares. Mas ele insiste que eu vá com ele, mesmo já tendo conversado sobre o assunto e colocado minhas razões. O que devo fazer? Bom, você está me dizendo que já conversou com ele sobre o assunto e que já colocou para ele as suas observações. Eu não posso te dizer o que você deve fazer, porque você é que está dentro dessa realidade. Eu não conheço o temperamento do seu marido, não conheço esse grau de exigência dele, como ele coloca a opinião dele. As perguntas de você são muito restritas, né? Então não tem espaço aqui para muitos detalhes na pergunta. Então, diante daquilo que você me perguntou, eu vou te dizer como eu, Helena, hoje, com a minha idade, com a minha maturidade, com a minha observação dentro da minha realidade, como eu agiria. Bom, eu entendo que um cristão, ele pode estar em qualquer ambiente sem se contaminar, ok? Pensa comigo, a água que afunda o barco é a água que entra dentro, né? Mas nós, como temos discernimento, nós não vamos nos expor a ambientes com os quais nós não concordamos, não é verdade? Ambientes onde a mentira está sendo propagada, ambientes onde a sensualidade, a prostituição está sendo propagada. Mas pelo que eu entendi do seu caso, você disse que o seu marido te convida para ir com ele a festas, ok? Você está indo com o seu marido, certo? Ok, eu acho que vocês devem entrar num acordo. Fala assim, olha, eu vou com você à festa, não é um ambiente que eu escolheria ir, não é um ambiente que eu fico confortável, mas eu vou porque eu quero te acompanhar, eu quero estar com você,
Eu não me casei com você para estar separada de você. Eu casei com você para estar junto de você. Mas o que você pode fazer para que eu não sofra o dano? Eu cedo um pouco. O que você pode ceder? A gente pode voltar mais cedo para casa? A gente pode combinar se você vai beber ou não? Entendeu? E fazer acordos entre vocês. Eu acho que simplesmente bater o pé e falar, não vou no ambiente que eu quero ir, também abre precedente para ele falar quando você convidar ele para ir na igreja, abre precedente para ele falar, não vou, não quero ir, né? Foca naquilo que é importante. O seu marido, você está indo numa festa com o seu marido. Você não está indo numa balada onde todo mundo vai estar tomando todas e vai estar a pegação geral. Você não está indo numa casa de prostituição. Você não está indo num lugar onde as pessoas vão exclusivamente para consumir drogas. Você está acompanhando o seu marido num evento social. Então, nesse aspecto, eu acho que você deve ceder um pouco, deixando ele consciente de que você está exercitando o ceder para que ele não vá sozinho, para que ele não esteja sozinho, já que ele faz questão da sua companhia. Olhe por uma boa perspectiva. Ele faz questão da sua companhia. É sinal que o seu marido não está querendo ir para essa festa com intenções escusas, para fazer coisas que ele não faria na sua frente. Veja pelo lado positivo. Se ele quer que você o acompanhe, isso é um bom indicativo de que ele não está querendo ir para fazer coisas erradas. Ele está na ilusão de que é a festa que traz alegria para a vida, né? Que é esse estar com os amigos, né? Dentro da linha do respeito, da cordialidade, mantenha um bom relacionamento com os amigos dele, né? A gente pode ser cristão, ter valores inegociáveis, mas dialogar com pessoas que pensam diferente da gente. Então pensa sobre esse aspecto, né? Sempre deixando ele saber que não é o ambiente que você escolheria ir, mas escolha olhar de um jeito mais generoso e fazer combinados com ele. É isso que eu faria, né? Pergunta da Vitória Cristina. Fala, Vitória. Como você orientou seus filhos quando estavam na universidade? Os encorajava a se posicionar ou ignorar as afrontas para evitar conflito e perseguição? Eu já aconselhei as duas coisas, né? É muito difícil para o estudante que está no contexto da universidade hoje, né, se posicionar de uma forma deliberada, porque eu já vi alguns exemplos acontecendo na internet, principalmente, ultimamente as imagens têm se tornado bem conhecidas. Quando alguém se levanta com uma ideia diferente, essa pessoa está sendo agredida verbalmente e, em alguns casos, fisicamente. Não estou dizendo que a pessoa tem que negar a sua fé, não estou dizendo que ela tem que aplaudir uma ideologia diferente, eu estou dizendo que ela pode discordar sem entrar em embates desnecessários. Em alguns ambientes é bom ter o debate. Em alguns ambientes onde há uma recíproca de ouvidoria e fala, é bom. O debate é muito necessário para a gente compreender como o outro pensa e também ter a oportunidade de colocar o nosso ponto de vista. Mas entenda, nós não estamos vivendo um mundo de tolerâncias, né? Não estou dizendo que nós devemos encorajar os nossos filhos a negar Jesus Cristo, de forma nenhuma, né? Mas escolher as batalhas em que entra, porque tem o tolo, a palavra de Deus diz para a gente não julgar pérolas a porcos. O tolo, obstinado, que tem uma atitude agressiva, ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir. Mesmo que você diga a verdade para ele se recusa a ouvir a verdade. Começou a cair uma chuvinha boa aqui agora, vocês vão ouvir o barulho da chuva na calha aí. É só a chuva na calha, tá bom? Então, não dê a importância. A gente tem que ensinar os nossos filhos a ter sabedoria para escolher as suas batalhas, né? E a se posicionar de um jeito coerente, verdadeiro, não agressivo. E escolher realmente, porque tem gente que não quer ouvir. Não adianta, ele já se posiciona, na forma que ele coloca a ideia dele, ele já é agressivo, né? E ele está disposto a ir às últimas consequências. Nós estamos vivendo esse tempo tão difícil, nós precisamos de encorajar os nossos filhos a permanecerem fiéis, a permanecerem firmes e a buscarem do alto, sabedoria. Quando falar, como falar. É de suma importância que os nossos filhos sejam dirigidos pelo Espírito de Deus. Porque quando eles forem dirigidos pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai revesti-los de autoridade e vai convencer aqueles a quem ele está falando.
Agora, se nós entrarmos nas batalhas só por causa das nossas convicções, a gente tende a jogar pérolas para porcos, não ser eficaz, lembrando que não somos nós que convencemos as pessoas, mas o trabalho do Espírito Santo de Deus. É necessário que haja um posicionamento coerente, uma postura cristã, mas nem sempre você vai precisar de entrar os filhos vão precisar entrar em embates, em discussões tolas, né? A Bíblia, inclusive, nos orienta a não entrarmos em discussões tolas e improdutivas. Última pergunta da Jéssica Souza. A paz do Senhor, Helena. Mesmo tendo algum talento, por exemplo, cantar, sendo cristã, quero me envolver sendo atuante na obra de Deus. Mas Deus pode não querer me usar com esse talento? Porque sou muito tímida, muito retraída, só consigo cantar de olhos fechados e fico extremamente nervosa. O que devo fazer? Bom, Jéssica, eu costumo comparar os dons como aquelas coisas que Deus coloca na nossa mala de acordo com o destino que Ele nos dá. Se você canta, as pessoas já te disseram que você canta bem, não é só uma impressão pessoal. Se as pessoas querem te ouvir cantar, se as pessoas gostam da sua voz, se você já ouviu de pessoas diferentes, em ambientes diferentes, que você canta e as pessoas gostam de ouvir, inegavelmente é um dom e aponta para o seu destino. Deus não te daria um dom para ele ficar inútil no fundo da sua mala. Agora, se você tem dificuldade de lidar com o público, talvez uma terapia fosse bom para identificar por quê. Hoje, graças a Deus, nós temos cursos de oratórias, nós temos cursos para ensinar a gente a vencer a timidez. E talvez a terapia, ela identificaria qual é a raiz, de onde que vem essa timidez paralisante. Porque todos nós temos um grau de timidez, né? Muita gente me vê como expansiva, eu também tenho o meu grau de timidez que eu aprendi a vencer, ok? Então, se Deus te deu um dom, inegavelmente isso aponta para aquilo que Ele quer te usar com isso, ok? Mas não necessariamente do jeito que você pensa. Por exemplo, você canta, ok? Você pode trabalhar isso em cursos de oratória, em se posicionar, como se posicionar diante de uma grande plateia. Mas você pode cantar no hospital, você pode cantar para idosos em uma casa de repouso, você pode cantar com as crianças na salinha no domingo. Tem várias maneiras de nós usarmos o nosso dom, né? E não necessariamente a gente vai ter que lidar com a grande plateia para isso. Agora, eu te encorajo a não apenas usar o seu dom aí em ambientes que são tão necessários, mas pouca gente está disposta a usar, né? Como esses que eu citei aqui, mas que você também busque maneiras de aprimorar o dom. Por exemplo, eu posso ter o dom da oratória, eu posso falar com facilidade, mas se eu não estudar, a minha grande chance de fazer um estrago, né, existe, porque eu vou falar um tanto de besteira. Então, todos nós precisamos de estudar para desenvolver esse dom que Deus nos deu, né, para tornar ainda mais hábil esse dom que Deus nos deu. Então, busque esses meios que hoje existem disponíveis para tirar essa timidez excessiva e paralisante, porque você vai precisar de vencer outras coisas ao longo da sua vida e essa timidez excessiva pode atrapalhar. Tá bom, Jéssica? A chuvinha lá fora está me convidando a parar por aqui e a gente se encontra na próxima quarta, no nosso próximo Entre a Gente. Até lá, se Deus quiser.